deputados, senhora deputada, quem está aqui presente nesta Assembleia, nesta manhã de quinta-feira, ou nos acompanhando pela TVA, pela rádio digital. Nós temos, evidente, vários assuntos a tratar aqui nesse Parlamento, assuntos de ordem conjuntural do dia a dia, como a segurança pública, sobre salário e carreira dos policiais e bombeiros, como saúde pública ou a falta dela, também sobre as dificuldades na educação ou os auspícios dos servidores do magistério estadual. Temos que falar e vamos fazer esse debate aqui, evidentemente, ao longo de todo o ano, as próximas semanas e meses. Nós tivemos também ontem mais uma batida de martelo acerca da construção da alça de contorno viário da BR-101 na região da Grande Florianópolis. E esse assunto, a duplicação da BR-101, daria um capítulo à parte, ou até vários capítulos. Porque um conjunto de absurdos, sempre em desfavor da sociedade, a este parlamentar chega a estarrecer. E eu interpreto como a subordinação, talvez conivência, dos poderes e talvez, por que não dizer, de autoridades, com relação às empreiteiras e a outros monopólios. O Morro dos Cavalos é um absurdo, a alça de contorno viário da Grande Florianópolis é um absurdo, a ponte de Laguna é um absurdo sem tamanho. Eu creio que se poderia construir aquela obra com 20% do dinheiro que vão gastar para inventar uma forma de empreiteiras ganharem mais dinheiro. Parece que dinheiro cresce nas árvores. Se gasta mais de propósito. É uma república das empreiteiras, dos bancos e do agronegócio. Mas, como diria, precisa-se uma análise mais aprofundada e até para justificar isso que eu acabei de falar, e a gente pretende voltar também a estes capítulos, a este assunto, melhor dizendo. Mas quero falar ainda, também hoje, do acontecimento mais importante, tristemente mais importante da América Latina esta semana, que foi o falecimento de Hugo Chávez, presidente muito eleito pelo povo da Venezuela. Chávez representou o reinício, depois de décadas de silêncio compulsivo imposto por ditaduras, o reinício da luta pela soberania, pela emancipação popular na América Latina, ainda na década de 90. E isso, inclusive os seus detratores, seus opositores, não vão reconhecer, mas o seu próprio discurso de hoje, quando se fala inclusive em rediscutir a dívida dos estados, ou a dívida geral do Estado brasileiro, do Estado federal também, quando se fala isso, está se falando por um movimento de ressurgimento da contestação das políticas anteriores instituídas sobre o povo da América Latina, aqui no Brasil e em todos os outros países também. Muito se tem a dizer, e eu teria a dizer a respeito desse assunto, da morte do Chávez, do processo bolivariano na Venezuela, da importância dela, daquele processo, inclusive que influenciaram sobre o Brasil, sobre outros países diversos da América Latina, a partir daquele momento. Inclusive para a economia de tempo, no entanto, eu vou ler uma nota da minha organização política, a Corrente Comunista Luiz Carlos Prestes, que vai assinada também pela Juventude Comunista Avançando. O título é: O comandante fica e o Yankee fora, que na verdade é uma música, né? E eles cantam, o povo canta na rua de Caracas e das outras cidades da Venezuela.
El comandante se queda, el Yankee afuera. Isso é música popular que o povo canta, a massa do povo canta na Venezuela há 15 anos. Especialmente, e mais principalmente, desde 2002, quando se fez um golpe contra o povo da Venezuela. Mas passo a ler a nota. Ao receber a notícia de que havia falecido no país vizinho o aguerrido comandante Hugo Rafael Chaves Frias, a corrente comunista Luiz Carlos Prestes e a juventude comunista avançando, juntou-se a todo o povo latino-americano e do mundo com grande consideração e respeito. Todos aqueles que compreendem, dia após dia, o caráter anti-humanista de uma sociedade baseada na exploração da vida, olharam o horizonte com pesar e deram seu até logo. O processo pelo qual passava a Venezuela, com Chaves à frente, demorou para ser compreendido no Brasil. O documentário A Revolução Não Será Televisionada, que retratou a manipulação midiática diante da tentativa fracassada de golpe reacionário na Venezuela em 2002, contribuiu para que os brasileiros tomassem conhecimento de que algo diferente acontecia na Venezuela no começo do século XXI. Poucos sabiam que esse país irmão sofreu um golpe porque tinha um presidente a favor do seu povo. Pouco se sabia porque, no Brasil, ensinavam a ficar de costas para a América Latina. Pouco se sabia porque a revolução não era transmitida pela televisão, mas sim combatida pela mídia. Porém, o tempo passou e ninguém mais poderia deixar de saber que algo diferente acontecia na Venezuela. No Brasil, a vontade de saber mais aumentou com a palestra de Hugo Chávez durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, quando publicamente o comandante defendeu o socialismo como alternativa real para a humanidade. Nesse dia, os brasileiros se deram conta que Chávez não era um presidente qualquer, mas um homem consciente das profundas mudanças que o mundo necessita. Pode-se dizer que na Venezuela avançou-se na luta pelo socialismo, porque avançaram as condições dignas de vida do seu povo, e com isso sua consciência e organização. Avançou a soberania nacional, a luta contra o imperialismo, a solidariedade entre os povos, e, sobretudo, avançou a esperança de que sim, é possível lutar pelo socialismo e que o capitalismo implica a destruição da humanidade. E Chávez não foi o único responsável, mas sim foi o comandante. E assim o chama o povo da Venezuela e seus irmãos, porque sabem bem a diferença quando dizem: o comandante fica e o Yankee fora. E assim o seguiremos dizendo, porque, como diria Ali Primeira, cantor do povo venezuelano, os que morrem pela vida não podem chamar-se de mortos. E a partir deste momento é proibido chorá-los. Chávez se foi, mas ficou na consciência e organização de todo o povo venezuelano. Rechaçamos qualquer tentativa de intervenção e desestabilização promovida pelo imperialismo contra a soberania popular neste país. Depositamos nossa sincera confiança na capacidade desse povo e de suas organizações políticas e sociais revolucionárias de seguir avançando na luta pela emancipação humana e contra o imperialismo, a qual não é possível sem a construção do socialismo. Sociedade esta que foi defendida por Chávez por ser a única alternativa viável. É certo que a chama da vida, a esperança, a dedicação e força do comandante Chávez acompanharão seu povo na Venezuela e servirão de exemplo a todos os povos da nossa grande pátria latino-americana. O povo venezuelano, no fim da tarde de terça-feira, despediu-se de seu comandante, reunindo-se nas ruas de seu país e mantendo acesa a chama da esperança. Hugo Rafael Chaves Frias, hasta la vitória sempre. Corrente Comunista Luiz Carlos Prestes, Juventude Comunista Avançando, conteúdo com o qual este parlamentar concorda, evidentemente, integralmente. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Fim das breves comunicações. Horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do PSDB.